Olá! Seja bem-vindo! Não esqueça de inscrever-se, compartilhar e deixar seu like para fortalecer o canal e acompanhar os próximos conteúdos. O Brasil exporta jogadores para o mundo. Mas por que importa tantos treinadores? O futebol brasileiro continua sendo uma das maiores potências do planeta na formação de jogadores. Todos os anos, centenas de atletas deixam o país rumo às principais ligas do mundo. Mas quando o assunto é treinador, a realidade é bem diferente. Em 1º de junho de 2026, a Série A do Campeonato Brasileiro conta com 8 técnicos estrangeiros entre os 20 clubes da competição. Quase metade dos times da elite nacional é comandada por profissionais de fora do Brasil. Os estrangeiros atualmente na Série A são Abel Ferreira no Palmeiras, Luiz Castro no Grêmio, Leonardo Jardim no Flamengo, Franklin Carvalho no Botafogo, Arthur Jorge no Cruzeiro, Luiz Zubeldia no Fluminense, Eduardo Domingues no Atlético Mineiro, Paulo Pesolano no Internacional. O dado chama atenção porque o movimento contrário ainda é muito menor. Durante décadas, o Brasil revelou alguns dos maiores jogadores da história do futebol. Porém, poucos treinadores brasileiros conseguiram se estabelecer nos grandes mercados internacionais. Nos últimos anos, enquanto portugueses e argentinos ampliaram sua presença em diversos países, o treinador brasileiro continuou concentrado quase exclusivamente no mercado nacional. E existe uma diferença importante na forma como essas carreiras são construídas. Treinadores portugueses costumam circular por diferentes ligas e culturas antes de chegar a grandes clubes. O mesmo acontece com muitos argentinos, que frequentemente passam por países da América do Sul, México e até Europa ao longo da carreira. Já o treinador brasileiro, historicamente, desenvolveu sua trajetória quase inteira dentro do próprio Brasil. Outro fator é a reputação internacional das escolas de treinadores. Hoje, Portugal vive um dos momentos mais valorizados de sua história na formação de técnicos. O sucesso de nomes como Abel Ferreira e Jorge Jesus reforçou ainda mais essa imagem dentro do futebol brasileiro. Além disso, a instabilidade dos clubes brasileiros também influencia esse cenário. O Brasileirão 2026 voltou a registrar uma sequência intensa de demissões. Apenas nos primeiros meses da temporada, nomes como Jorge Sampaoli, Hernan Crespo, Martim Anselmi, Juan Pablo Vojvoda, Juan Carlos Osório, Tite, Fernando Diniz, Felipe Luiz e Dorival Júnior deixaram seus cargos. Paradoxalmente, essa mesma instabilidade abriu espaço para novos estrangeiros. Mesmo após várias trocas de comando, os clubes seguiram buscando profissionais de fora do país. Em vez de reduzir a presença internacional, muitas demissões acabaram sendo seguidas por novas contratações estrangeiras. Foi assim com Leonardo Jardim no Flamengo, Eduardo Domingues no Atlético Mineiro, Arthur Jorge no Cruzeiro e Franklin Carvalho no Botafogo. Ao mesmo tempo, 2026 trouxe um fato que pode representar uma mudança importante para o treinador brasileiro. Após conquistar títulos relevantes no Flamengo, Felipe Luiz acertou sua ida para o Mônaco da França. A contratação foi vista como uma das maiores oportunidades dadas a um técnico brasileiro em um clube importante da Europa nos últimos anos. Além dele, outros brasileiros seguem trabalhando fora do país, como André Jardine no Clube América do México, Silvinho na seleção da Albânia e Mano Menezes na seleção do Peru. Mas os números ainda mostram um contraste evidente. Enquanto o futebol brasileiro abre espaço para treinadores estrangeiros em seus maiores clubes, poucos brasileiros conseguem alcançar os principais centros do futebol mundial. Talvez a grande pergunta de 2026 seja justamente esta. A chegada de Felipe Luiz ao Mônaco será apenas um caso isolado ou o início de uma nova geração de treinadores brasileiros capaz de conquistar espaço nas grandes ligas internacionais? Enquanto essa resposta não chega, uma realidade já está consolidada. O Brasil continua exportando jogadores para o mundo inteiro, mas segue importando uma parcela cada vez mais relevante dos treinadores que comandam seus maiores clubes. Obrigada por assistir até o final. Se gostou do conteúdo, inscreva-se, compartilhe e deixe seu like para fortalecer o canal.